Olá, olá, boa tarde. Este é o nosso Café com o Produtor, todas as terças, às 15 horas. Mais uma terça especial, onde receberemos uma grande convidada. Hoje receberemos, com muita honra, com muita satisfação, uma grande especialista em planejamento patrimonial e sucessório, uma expert em sistemas empresariais, uma grande especialista nessa área de planejamento patrimonial para a família. Temos a honra de receber, nesta tarde de terça-feira, a nossa queridíssima doutora Marlene Tavares. Doutora Marlene, por obséquio, se está pronta, apresente-se aos nossos amigos. Oi, boa tarde, Tânia, tudo bem? Boa tarde, Meu colega. nome eu sou advogada empresarial, atuo em São Paulo, capital. Eu sou formada, já atuo há mais de 20 anos nessa área. Sou também pós-graduada em Direito Tributário e Direito Empresarial e especializada em hold familiar e planejamento patrimonial da família. Então, com certeza, será uma tarde mais que especial. Esta tarde foi muito esperada, doutora Marlene. Eu sei que a doutora tem uma pauta bastante apertada, mas generosamente encontrou um momento para dedicar ao nosso Café com o Produtor. O Café com o Produtor fica muito feliz com a sua presença nesta tarde. Por obséquio, eu gostaria que a senhora nos trouxesse um panorama sobre o planejamento patrimonial, englobando também os sistemas de hold familiar, os diversos tipos de hold, para que o nosso produtor rural tenha mais esclarecimento, através da sua expertise, sobre como proteger o seu patrimônio, como proteger a sua unidade familiar. Por favor. Então, Tânia, eu costumo dizer que hoje é especialmente para o produtor rural, né? Eu achei melhor adequar um pouco mais a minha fala ao produtor rural. E eu costumo gostaria de iniciar essa live com uma frase, né? Que eu acho muito importante, que o medo, ele não impede a morte, ele impede a vida. Essa frase, inclusive, é de uma escritora americana, né? O nome dela é Vicky Killand, e acho muito pertinente nesse caso, porque o que acontece muito é que quando você apresenta ao produtor rural, especialmente, né, que esse problema da desconfiança e de achar que também você vai atrair a morte. Muitos acham que você falando em planejamento sucessório, você vai atrair alguma coisa ruim, né? É como se você falasse, vamos fazer um planejamento, né? Já estou planejando a minha morte, não é bem isso, né? A gente costuma dizer aqui que você está fazendo um planejamento para a vida. Então, você está colocando tudo certinho para que você não tenha problemas no futuro. Isso você ainda vai ver muito tempo e usufruir de todo esse planejamento que vai fazer. Então, você tem que se planejar assim. E no caso, seria o que é um planejamento sucessório, vamos deixar bem claro, que é um ato, né? E um conjunto de atos, né? Que, na verdade, o titular do patrimônio, ele possui para que ele planeje a vida, não é? Planeje a sua vida e faça uma distribuição, uma divisão entre os seus herdeiros dos seus bens. Então, pode ficar tranquilo que ninguém está planejando com planejamento sucessório, ninguém está pensando aqui em morte. Nós estamos pensando, sim, em vida, em usufruir bem a vida e deixar um legado para os herdeiros, né, para a sua família, para os filhos, uma coisa bem organizada e perpetuar, e o planejamento vai, sim, perpetuar o patrimônio e a empresa. Então, nesse caso aí, nós temos vários meios, né, para se fazer esse planejamento. E geralmente as pessoas não conhecem muito a holding e conhecem mais o que é o testamento, a doação. São tipos que eles acreditam, né, VGBL, Previdência Privada, que acreditam que estariam fazendo um planejamento com esse tipo de instrumento, mas não é bem assim. Todos esses instrumentos, por exemplo, o testamento ele pode ser anulado e isso é complicado. E também não evita o inventário, ele não é automático. Para você entrar, para você que faz um testamento, o que vai acontecer? Você vai ter que depois entrar na via judicial ou extrajudicial para poder fazer valer esse testamento também. Então, ele não é automático, você simplesmente vai ser aplicado assim que você morre. E aí vai ter que entrar com uma ação judicial e aquele trabalho todo para fazer, e vai ter que ter um inventário. Nesse caso, o instrumento que nós entendemos que eu apresento, que seja mais eficaz, que é o caso das holdings, né? Que a holding, o que seria, no caso, a holding? A holding, na verdade, muitos confundem, pensam que holding é uma empresa.
A holding não é uma empresa, a holding é o objeto social de uma sociedade. Então, o que acontece? A holding, na verdade, ela pode, o tipo societário de uma holding pode ser uma limitada, pode ser uma SA, pode ser uma empresa individual. Então, tem que ser bem claro isso, que o que é a holding? A holding, então, não é empresa, ela é um objeto social. Ela atua, na verdade, a holding familiar como um cofre, tá? Por que cofre? Porque ela vai guardar e vai proteger os seus bens, tá? Então, nesse caso, a holding, né, na verdade, ela vai servir para isso, para fazer esse planejamento, né? Ela, no caso, a familiar, ela vai guardar os seus bens e você pode ter uma atividade, no caso operacional ou não, e no caso seria até mais interessante ter duas, porque uma para fazer a atividade operacional e uma para só guardar os bens, para não ter problema do patrimônio. Então, vai proteger esse patrimônio de qualquer perigo, de qualquer acontecimento futuro, né? E que possa vir a ocorrer e os bens dos titulares, digamos assim, dos patriarcas, serem penhorados, né? Então, é bom que esses bens fiquem numa empresa familiar, independente da atividade operacional. Mas também não tem problema, se achar por bem fazer, incluir a atividade operacional, também não tem problema nenhum. Então, o que nós podemos fazer no caso do produtor rural? Ele tem sim, que nós, na verdade, eu costumo, né, orientar que a holding é mais eficaz nesse caso do que outros, porque tem casos até de pessoas, aconteceu que até aqui em São Paulo já tem um caso interessante, de que a pessoa já era de certa idade e acreditou, talvez muitas vezes orientado por gerentes, né, de banco, porque tem aqueles problemas, eles não têm conhecimento nenhum e vão enfiando tudo aqui nos clientes. Então, talvez, orientou a fazer um VGBL e deixar tudo e colocar todo o seu dinheiro, seu patrimônio, praticamente depositar numa conta da Previdência Privada ligada ao VGBL. Então, ele faleceu e deixou como única beneficiária uma companheira dele. Mas ele tinha 2 filhas, herdeiras, né? Então, essa companheira, assim que ele faleceu, já foi lá e retirou todo o dinheiro, porque ela era a única beneficiária. E as herdeiras entraram com um processo para anular aquilo ali, porque isso foi, porque por entendimento que houve uma fraude, né? A sucessão legítima, ou seja, não foi respeitada a legítima. Então, ele achou, entendendo que não é VGBL, Previdência Privada, é um seguro, não é bem isso. E aí foi sim anulado, entrou com ação e anulou, e ele teve que restituir a parte das herdeiras. Então, não é assim. Então, vocês têm que entender, no caso, eu falo sempre, no caso, o produtor rural, principalmente, né, que é a nossa live hoje, tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes, por desconhecer, né, este assunto, então, acaba sendo levado para caminhos, né, sem volta. Porque depois que você entrou e fez a coisa errada, para voltar é complicado. Você pode até levar à falência, muitas vezes, o seu negócio. Então, cuidado para não ouvir orientação de pessoas leigas ou gerentes de banco que te orientam de forma errada, mas sim procurar um especialista que saiba, que tenha conhecimento em sucessão também, né, direito às sucessões, direito societário, um direito empresarial, porque ele vai ter condições de orientar corretamente e elaborar todas as cláusulas necessárias para que haja, não só você constitua uma holding, uma empresa, mas que você, no decorrer do tempo, possa estar seguro, estar, assim, no caso, prevenido, né, contra eventuais ocorrências, né? Então, vai ser uma coisa, pode até seguir com você, seguir com o produtor e com o cliente, até não precisa simplesmente fazer essa holding, abandonar o cliente, né? Pode ter seguir, né, com o produtor, dando uma assessoria, para que não se sinta, né? Quando ele tiver problemas, ele entre em contato e tenha uma pessoa para o auxiliar, para que eu possa orientá-lo corretamente. Então, é isso. No caso, a holding, ela serve muito para isso e, no caso, para fazer esse planejamento sucessório, para que seja bem sucedido. E tem mais uma coisa, para que você faça uma holding, não é simplesmente você chegar lá sozinho, contratar um advogado e falar, eu quero fazer uma holding. Você tem que fazer, antes de tudo,
uma verificação com a sua família, tudo certinho, o que seus filhos, para que haja, na verdade, essa sucessão se perpetue, né, entre os herdeiros, porque no caso de um falecimento do patriarca, o herdeiro, ele consiga seguir com aquele trabalho, com aquela empresa, administrar aquela empresa. Então, tem que ter, antes de tudo, acho que uma governança familiar corporativa é muito importante para que você faça esse planejamento. Antes de mais nada, você se reúna com a família, veja direitinho quais expectativas, os sonhos desses filhos, né, desses herdeiros, se eles pretendem continuar na empresa ou não, o que eles pretendem. Então, isso tem que ser muito bem conversado para que você não ocorra alguma coisa e coloque alguém que não tem nada a ver com a empresa, né, nada a ver com o negócio, não quero saber de fazenda, não quero saber de tocar uma empresa, eu quero cuidar de outras coisas. E aí, logicamente, se uma pessoa que não tem esse preparo e não gosta daquilo, ela não vai se empenhar e essa empresa não vai à frente. Então, muito provavelmente vai acabar falindo, vai acabar o patrimônio que tanto o produtor, a pessoa, o patriarca, né, ele labutou tanto e ele depois vai acabar perdendo, porque não vai ter esse empenho e provavelmente com a morte deles eles vão querer vender. Eles vão querer se desfazer disso daí, porque não tem interesse em seguir, né, com o negócio. Então, isso tem que ser muito bem conversado, tem que conversar com a família, evitar também, né, de não levar o conhecimento dele, tudo que ocorre na empresa, e para que eles juntos tomem decisões, para que a família também se acostume, né, com o negócio, a tomar decisões, participe das decisões, que fique a par dos acontecimentos, para que não haja uma surpresa, uma coisa assim, de não saber nem o que está acontecendo com os negócios, no caso, né? E ficar perdida numa eventualidade, se tiver que tomar a frente de alguma coisa, ficar sem saber o que fazer, e isso é muito importante. Então, a governança familiar é muito importante, no caso também, fazer um protocolo familiar, esse tipo de coisa. É muito interessante, é muito importante mesmo. Para isso, tem que ter especialistas, né? Tem que ter uma boa orientação. É verdade, doutora. Nós temos aqui no Brasil um problema que eu reputo ser um problema cultural. Nós sabemos que nos Estados Unidos, na Europa e da maior parte da Ásia, as pessoas já se preparam com seus planejamentos patrimoniais desde os 18 anos. Desde os 18 anos já começam a deixar a casa paterna, já começam a relacionar o que quer fazer da vida e já começam a planejar a sua vida. Já contratam seus especialistas para planejar a vida, porque é um planejamento que se faz para a vida. Aqui no nosso país, nós temos a impressão de que se constitui um seguro, uma doação de vida com reserva de usufruto, pensando na morte. Mas, na verdade, é um planejamento de vida. Exatamente. Então, o que acontece? Nós vamos deixando as coisas como estão, vamos apenas adquirindo patrimônio, formando patrimônio, e depois muita gente imagina o seguinte: por que milionários, grandes empreendedores, eles não têm esses problemas? Porque eles se planejam, porque eles têm as suas consultorias, eles têm as suas boas assessorias, não é? E eles dispõem, os produtores, por exemplo, de ativos florestais, das TIMOS, que estão aqui desde 1970. O produtor rural, de um modo geral, e o empreendedor urbano, ele tem as suas assessorias através da lei de SAs que chegou aqui e trouxe esse sistema holding, não é? E que, enfim, ele ficou com as grandes bancas advocatícias e só agora vem sendo popularizado. Mas é preciso entender que tudo parte de um sistema de organização. Antes de se fazer um planejamento patrimonial e sucessório, antes de se pensar em constituição de um sistema de holding, é preciso que a família esteja organizada em sua unidade familiar e sua estrutura de patrimônio. 90% de todas as empresas do nosso país são empresas familiares, não é? Mas o que acontece aqui no nosso país? As nossas empresas, elas não ultrapassam a segunda geração. O que é que acontece? Um outro dia, um cliente, ele é produtor de café, ele disse: eu não sei o que acontece, eu preparei toda a minha família, e o menino formou engenharia, o outro em medicina, e não tem nada a ver com o nosso patrimônio, e eu sei que no dia que eu morrer, esse patrimônio se esvai. E eu tenho um amigo no Chile que o negócio dele já está na quinta geração. O que é que acontece? Eu fui investigar isso. É o Café Cava, do Chile. O Café Cava está na quinta ou sexta geração, porque desde muito cedo eles começaram a fazer o seu planejamento patrimonial e sucessório. E isso foi passando e eles foram criando identidade entre os sucessores e não herdeiros, não é isso? Com o patrimônio.
E o patrimônio está aí, no café famoso, quinta ou sexta geração, não é não são bilionários, são pessoas de classe média, mas que o patrimônio persiste na quinta e na sexta geração. E nós aqui, o que é que nós vemos? O patrimônio se esvai na segunda geração. O que é que acontece? Organização. Eu tenho batido muito nessa tecla, doutora. O que nos falta é organização. E essa organização, ela é possível para o microempreendedor, ela é possível para o médio empreendedor, é possível para cada um de nós. Não apenas para quem possa ter grandes assessorias, mas para cada um de nós. Temos que fazer com que os nossos filhos se transformem em sucessores, criando neles a identidade com o nosso patrimônio, a identidade com o nosso legado, não é? Digamos que ele seja médico e viva lá no centro urbano, mas ele tem identidade com o legado do pai, não é? O legado de família diz respeito a ele, não é? E se um dia ele tiver de herdar, digamos, a administração daquele patrimônio, ele não precisa deixar a medicina, ele terá meios, mecanismos, ferramentas suficientes para comandar o negócio sem deixar a sua medicina, porque ele foi preparado como sucessor. Então, tudo parte da organização. Não é difícil estabelecer um protocolo familiar, não é difícil estabelecer um sistema de governança corporativa familiar. Muitas vezes é a nomenclatura que assusta as pessoas, não é? Mas é preciso que a gente possa trocar esses miúdos e dizer ao médio produtor, ao microempreendedor, que ele pode sim se organizar. Ele precisa encontrar a tal chamada competitividade de mercado, que ele diz, olha, o banco de investimento só olha para o grande investidor, para o grande empreendedor. Não, ele olha para quem está organizado. Se você estiver organizado, o Banco de Desenvolvimento também vai lhe abrir as portas creditícias. Mas se você não está organizado, há produtores, há empreendedores urbanos que os bens não estão sequer no IR. Então, é preciso que se organize o sistema contábil dessa empresa, dessa família, o sistema societário, a organização familiar e patrimonial, para que ele possa também encontrar essa competitividade e possa lutar de igual para igual, o grande investidor e o pequeno investidor. Não há diferença. A grande diferença para o Banco de Desenvolvimento, para o fator creditício e para o mercado é a organização, não é? Então, é isso aí. Exatamente. E outra coisa, a pessoa, no caso, tem que ter transparência do negócio. Por exemplo, se ele precisar de um financiamento, ele não tiver nada organizado, ele não vai conseguir esse financiamento, entendeu? Ele vai crescer. Doutora, um parêntese, é aí que ele diz, olha, se fosse um grande empreendedor, o banco abriria as portas. Não. A questão é a organização. Se você tiver um sistema de organização em seu negócio, em sua atividade econômica, é perfeito, não é? Você terá a mesma linha de crédito que qualquer outro empreendedor. E você sabe que se ele chegar com tudo certo, organizado, é muito mais fácil, porque não tem nem que discutir. Os números estão ali, demonstrando tudo direitinho, o patrimônio, né? A situação, não só fiscal também, como pessoal, tudo certinho, organizado, todas as certidões, tudo direitinho, está tudo em dia. Então, tem essa organização com toda a documentação, tendo no caso, esse protocolo também familiar é muito importante, né, para que siga isso aí direitinho. Você chegando lá e expondo tudo isso, não vai ter problema nenhum, rapidamente ele vai conseguir, porque vai ver que é uma pessoa idônea, uma empresa idônea, uma empresa responsável, né? E no caso, o produtor rural, que tem essa especialidade, né, que ele pode atuar como pessoa física também, né? E o pessoa jurídica, então. E ele tem que ter, independente disso, ele tem que se organizar, ele tem que se planejar, porque isso aí é a questão, né, de fundo, no caso, quando ele fala, ele reclama muito, que eu não posso isso, não posso aquilo, mas o mais importante que ele tem que fazer a primeira coisa é se organizar, é se planejar, né, para deixar tudo certinho em dia, para que ele possa crescer, porque sem organização, sem planejamento, ele não cresce, ele não vai crescer, e ele tem que ter conhecimento de tudo, que uma empresa, no caso, ele tem que pensar como empresário, né? Deixar essa história do produtor rural, da pessoa física, exatamente, e tem de fazendeiro, né? Aquela coisa, eu sou fazendeiro da vaidade e tal, e tem que pensar como empresário, tem que aprender também, no caso, não só querer centralizar tudo sobre ele, né? Mas tem que aprender também a fazer essa divisão também de poderes. E tem que, outras coisas que eu costumo dizer muito também, que muitas vezes, por ter esse poder centralizador, digamos assim, né? Eles querem centralizar tudo em si próprio.
e atrapalha muito, porque muitas vezes eles não passam muito do conhecimento deles para os filhos, né? Da experiência deles para os filhos, porque ele que faz tudo, centraliza tudo. Então, aquilo que eu estava falando, é sentar com a família, conversar, expor tudo, levar o conhecimento, fazer com que a família tome decisões em conjunto, né? Participe das decisões, saiba tudo que está ocorrendo com a família, para que eles possam juntos, né, e crescerem. Porque, no caso, achando dentro da própria família, existindo uma pessoa que queira dar continuidade ao negócio, investir nessa pessoa, né? E aí deixar, porque vai saber, vai ser o administrador, vai ser aquela pessoa que gosta do que faz e que quer que os negócios se expandam. Então, é muito mais fácil já saber que tem o seu sucessor, no caso de acontecer alguma coisa, e preparar esse sucessor, né, para futuramente. E tem mais uma coisa que também eu costumo, porque o problema também, às vezes, doutora Tânia, é que até muitas vezes os grandes, né, fazendeiros também, que às vezes eles têm não só o problema da vaidade, como também o do nepotismo, que é muito grave, né? Você, por exemplo, você tem o seu funcionário, o seu colaborador, o funcionário, que às vezes dá o sangue lá, né, trabalha, tudo, e se empenha, tudo, e não é reconhecido. E aí vem o filho que estudou não sei aonde, que fez isso, que fez aquilo, passou a vida inteira fora da fazenda, que foi se especializar nisso, naquilo, não sei mais o quê, e aí chega ou volta e dá um cargo, muitas vezes, né, para aquele filho, e um salário que ele não trabalha, ele não vai trabalhar. E ele talvez nem goste daquilo, né, e está ali só para ter um status. E aí, quem faz o trabalho, o que vai acontecer? Vai se sentir desestimulado, porque fala, eu estou trabalhando, empenhando, mas não é da família. Então, eu nunca vou ter chance nisso aqui. E isso aí pode prejudicar muito também, né? Porque é aí que eu digo que a governança corporativa funciona, porque quando você procura um especialista nessa área, ele vai fazer uma organização para você da estrutura da sua família, da estrutura do seu patrimônio, e vai lhe dizer os caminhos que você deve encontrar para melhor encontrar a gestão perfeita, adequada para aquela unidade. Não é? Porque muitas vezes não é o filho, porque é meu filho, ele tem que ocupar o cargo de primeiro escalão. Muitas vezes é um funcionário que é muito bem dotado, uma pessoa que tem expertise naquela área, não é? Muitas vezes é um topógrafo, por exemplo. Eu tenho um cliente que ele tem um filho topógrafo e ele tem um funcionário que ele entende muito de medição de terras, acompanha georreferenciamentos, e o rapaz chegou lá cheio de teorias, não, tem que tirar esse funcionário porque ele não está dentro da técnica, e deu tudo errado. Deu tudo errado. Por quê? Porque culturalmente nós não procuramos os especialistas para promover essa organização patrimonial. Nós não temos a cultura de procurar o serviço advocatício, o serviço tributário, o serviço societário, o serviço nosso problema aqui no país. Nós não buscamos isso preventivamente. Nós atacamos depois o resultado. Por que nos outros lugares dá certo? Por que nos outros países tudo dá certo? O grande segredo é a organização. Eu tenho batido muito, doutora Marlene, nessa tecla. Tudo começa pela organização. E se você só encontra essa excelência em organização procurando um especialista, é ele que vai lhe dizer. Muitas vezes você nem sabe que tem um problema, muitas vezes você não conhece a sua realidade. O especialista que vai fazer uma diagnose e vai lhe dizer qual é a sua realidade. O que melhor se adequa para a sua família, para a sua atividade econômica, como é que você deve tributar na pessoa física, na pessoa jurídica, quando é mais vantajoso aqui ou ali. Não é você que decide, é o seu especialista quem vai lhe entregar essa diagnose. E nós não buscamos esse serviço preventivo, não é? É por isso que os escritórios, eles andam abarrotados de pessoas que procuram para atacar os efeitos, não é? De situações danosas, de situações equivocadas, não é? Situações de alto prejuízo para as famílias e para o negócio, não é isso? Por quê? Porque não é um trabalho preventivo. Então, eu até acho, tenho conversado no meu grupo, que nós temos até essa responsabilidade de disseminar esse trabalho preventivo agora no nosso país, não é? Nós não vemos ninguém aqui na América do Sul fazer inventário, não é? Um país como o Chile, acabado daquele jeito, e não se faz inventário, não é? E todo mundo é organizado, aos 18 anos todo mundo começa a fazer planejamento patrimonial,
E por que nós não? Não é isso? Então, falta orientação, nós precisamos levar essa orientação, trocar isso em miúdos, não é? E deixar também aqueles termos muito técnicos. Por exemplo, quando eu chego numa reunião que eu falo governança corporativa familiar, as pessoas se encolhem na cadeira, se consertam na cadeira. O que é isso? Não é? Até você dizer que é uma coisa muito simples, é um sistema simples, apenas de organizar o patrimônio e a unidade familiar, a pessoa já está assustada, já levantou, já quis sair, não é? Já não quer mais saber, pensa que aquilo é uma coisa muito técnica para um grande milionário, não é para uma pessoa simples, e é para cada um de nós, não é? No momento em que nós pudermos nos organizarmos, a realidade do nosso país vai mudar, não é? Exatamente, exatamente. Negocial. O importante é que eles saibam que não há esse custo, uma coisa tão elevada assim para fazer isso daí, não é essa complexidade. É de uma certa forma complexa, dependendo do caso, cada caso é um caso. Então, tem que se estudar cada caso, tem que ter uma pessoa capacitada, né, especialista para orientar direitinho, saber exatamente o que vai ser bom para ele, que vai ser aplicado a ele, né, aquele caso daquela pessoa, porque não é uma coisa assim padrão. Então, você tem que, muitas vezes, o que funciona para um, não funciona para o outro. Não. Então, é um verdadeiro produto de alfaiataria, não é? Exatamente. Eu costumo dizer isso. O que se amolda para uma família, não se amolda para outra. Não é? Cada um tem suas especificidades. Exatamente. E não é só isso. Ele tendo assim, consultando o especialista, ele vai saber, porque o especialista não vai querer que ele tenha prejuízo, porque até o nome dele também tem risco, né? Você não vai orientar um cliente para que ele tenha problemas no futuro, porque logicamente ele vai falar para o outro, que vai falar para o outro, porque se expande, falar que ele foi aquela determinada pessoa que me orientou a fazer isso. Então, uma pessoa correta, séria, né, no que faz, é muito importante, porque ela vai falar com toda seriedade e também vai falar com toda... vai ser sincero, né? Vai falar, olha, isso não serve para você, de repente, a hold não serve, né? Para esse caso, vamos pensar numa outra coisa, vamos fazer um planejamento, vamos pensar. Então, tem um estudo, vai fazer um estudo sobre o caso da pessoa, vai apresentar a viabilidade do negócio, né? Vai apresentar todas as possibilidades, o que ele poderia fazer para melhorar, para conseguir que aquele negócio se expandisse, para que se valorizasse no decorrer dos anos, para que se perpetuasse. Então, vai ter todo aquele planejamento, aquele trabalho que vai ser realizado, né, em prol daquele cliente, daquele caso em si, para que sirva para ele, para que daqui para frente ele comece a atuar no caso, né, com toda a segurança, sabendo que tem uma pessoa responsável, uma pessoa competente, dando esse respaldo para ele, né? Então, ele vai ter sim, logo em seguida vai verificar que vai começar a ter o retorno, não só financeiro, como pessoal, porque você tendo segurança, você tem mais tranquilidade, né? Mais paz para você trabalhar, porque não adianta você estar também se matando de trabalhar, como no caso, se mata de trabalhar tudo, mas não tem perspectiva, né? Então, a pessoa muitas vezes mata no campo, trabalho, porque sem conhecimento, né? Nenhum, vão fazendo assim, às vezes, são autodidatas, na verdade, vão aprendendo aqui e ali, vão fazendo do jeito deles, e o que vai acontecendo? Mas fica trabalhando, às vezes, trabalha, e não cresce, né? Não vai, eu falo, meu Deus, o que acontece? Tudo isso é muito simples, meu Deus, isso é tudo por falta de planejamento, organização, né? E eles não sabem disso, que se tendo uma organização, planejamento, a coisa passa a funcionar direitinho. Com certeza. Isso aí não é caro como eles pensam, não é tão difícil assim. Não. É só ter boa vontade e querer mudar. Tem que ter também visão, né? Então, o que acontece? A pessoa do campo, na verdade, ela está tão preocupada, porque ela faz tudo praticamente, né? Muitas vezes tem fazendeiros que ele faz tudo ali. Então, a parte do imposto tem que parar e administrar, se ele não tem isso aí, contratar o administrador, um gerente, e ele tentar verificar onde ele tem mais competência, né? Para poder fazer aquele negócio crescer e tal, e não ficar tão preocupado, por exemplo, com tudo, porque se você não tem um respaldo, não tem nada, você vai se enrolar todo. E ele não vai conseguir fazer e não vai conseguir crescer. Em poucos anos ele pode perder. Ele pode falir, inclusive, né? Vai perdendo, porque não tem essa organização, não tem esse planejamento, vai fazendo de qualquer jeito. E aí, no caso, se não tem assim essa coisa estruturada, né? Essa coisa bem estruturada, não vai.
E o mais importante também, que às vezes muitos deles não sabem, é que eles podem ter uma economia muito grande, uma redução da carga tributária muito grande, porque muitas vezes eles atuam como pessoa física quando eles deveriam atuar como pessoa jurídica, porque há essa possibilidade também das duas formas, né? E o advogado, o especialista vai orientar, olha, um bom contador também é muito bom, né? Ter esse bom contador também, ser um aliado desse advogado que vai fazer também a holding, para que não haja conflitos de interesses, né? Então, o que acontece? Tem que ser bem conversado, juntar todo mundo ali e conversar e saber qual que é o melhor, o que vai ser aplicado ao caso dele, qual que é a melhor saída, né? O melhor planejamento sucessório para ele aqui, para ele ali, o que no caso dele vai funcionar, entendeu? E aí ele está perdendo muitas vezes, está aqui achando que está tudo certo tal, e está perdendo muito dinheiro. Muitas vezes temos casos que a pessoa fica pagando um absurdo, né, de tributo, quando ele poderia ter uma redução até de 50%, poderia ter de 80%. Por exemplo, no caso do inventário, né? Se muitos não fazem ideia de que pode evitar o inventário com planejamento sucessório. E a holding é a melhor que tem nesse caso. Por quê? Ah, não, eu vou fazer uma doação, tá tudo certo. Não, a doação tem várias complicações. Você, se arrepender, não pode voltar atrás, né? O valor é muito maior do imposto, porque quando você faz a holding familiar, no caso, você vai ser tributado de acordo, quando você vai integralizar os seus bens, ele vai integralizar os bens, né, na empresa, no capital social da empresa, ele vai ser tributado, no caso, de acordo com o que está descrito na declaração de bens. Então, aquele valor que lançado na declaração de bem, no imposto de renda, é que vai servir como fato gerador daquele tributo, entendeu? E no caso aí, e temos também a questão da imunidade tributária. Sim. Né? Então, se por acaso eles não tiverem uma atividade operacional preponderante de mais de 50% em compra e venda de imóveis, locação, arrendamento, esse tipo de coisa, ele vai ter imunidade tributária. E mesmo assim, há possibilidades, né, muitas vezes, da gente conseguir, com que ele consiga ter uma redução mesmo exercendo determinadas atividades. Aí tem os sistemas, né, que nós costumamos elaborar no caso de 2 células, para que ele possa ter essa redução. Mas é isso que eu te falo. Se ele for bem orientado, ser bem assessorado por um especialista, ele só tem a ganhar, porque vai ser muita economia para ele, né? Da carga tributária, vai evitar desgastes, conflitos entre os herdeiros, porque quando ele evita o inventário, deixa eu esclarecer uma coisa aqui que eu estou deixando. Não basta abrir uma empresa e dizer que é holding, colocar lá o KNAI de holding, que às vezes a gente nem orienta muito que seja dessa forma. Bem lembrado. Enfim, coloca lá o KNAI de holding, né? E acha que está tudo certo. Então, há casos, inclusive, que já aconteceu de pessoas que se foram enganadas. E aí vai lá, coloca, pessoas despreparadas, coloca lá, abre lá a empresa, isso foi fazendeiro, inclusive. Foi um caso de produtor rural, inclusive, de um grande fazendeiro. E ele, essa pessoa, disse que tinha feito a hold para ele, tá tudo certo, já estava tudo protegido, não precisava fazer inventário, fazer nada, mas o que ele fez? Ele apenas abriu a empresa com o KNAI de hold e deixou lá, falou, já tem a hold, você quer? Tá tudo certo. E aí foi descobrir, ele não tinha feito absolutamente nada, abriu e deixou lá. Então, quando veio a falecer, o que aconteceu? Foi procurar os direitos, né? Não, deixou tudo claro que eu vou ter direito a isso, aquilo. Não, não teve direito nenhum, porque não tem nada aqui especificado, não houve a doação das cotas para os herdeiros não constam como sócios. Como é que vai haver vai evitar o inventário se nas cotas permanecem ainda em nome do patriarca? Né? Não foi feito nada disso. Então, você abriu a holding, integraliza, tá, os bens no capital social. Integralizando, foi com a alteração contratual, integralizou tudo isso direitinho, vai tratar de fazer o que? A doação dessas cotas para os herdeiros, com todas as cláusulas protetivas. Então, você vai fazer com usufruto vitalício, você vai ser o administrador de tudo, você vai mandar em tudo, o patriarca, no caso, não vai perder nem o direito, nada, vai administrar ele, a esposa, né, se os dois patriarcas, no caso, se estiverem também, no caso, como sócios, os dois. Então, eles vão ser, e na falta de um, fica o outro. Então, tudo isso é estipulado no contrato social e no acordo de sócios. Então, como vai ser feita aquela sucessão daí para frente, né? Depois que um falecer, como é que fica o outro? Depois vai para o outro, vai para o filho. Depois, a questão dos netos, os netos não se comunicam, então não quero que
o meu filho case com determinada pessoa, que essa pessoa faça parte do quadro social da empresa, então não quero misturar as coisas. Então, tem sim a cláusula de incomunicabilidade, então tudo isso é feito em penhorabilidade, comunicabilidade e de reversão, me arrependi e tal, né? Então tem termos, não vou aqui expor todos, né? Esses termos são termos mais assim, até americanizados, né? São termos técnicos, que isso aí é uma coisa, resumindo, não há assim, a necessidade agora de expor tudo isso, que é muito amplo, né, o assunto e tal, mas no caso mais importante seria isso, a incomunicabilidade, a impenhorabilidade, né, usufruto vitalício, então tudo isso é muito importante. Não sei se estou esquecendo mais alguma coisa, acho que não. E usufruto vitalício, para que não haja problemas, ele vai ficar até o final da vida dele, mandando tudo. Os poderes de mando, os poderes políticos, todos. Ele precisa entender que ele continua no comando da atividade econômica dele, não é? Sim, não vai continua perder no comando nada. da unidade familiar. Nada muda, não é? Apenas ele encontra proteção para a família e proteção para o patrimônio, não é? E disciplina a sucessão. Ele em vida vendo o que vai acontecer com a sucessão. Sem contar também que, quando a gente faz o inventário, a gente está trazendo para o nosso patrimônio um grande herdeiro, que é o Estado. Nós alimentamos o Estado a vida inteira com impostos e, enfim, quando o patriarca ou matriarca se vai, ele ainda traz o Estado como herdeiro, não é? E que leva cerca de 40, há casos que leva muito mais, por conta do deságio. Os herdeiros, muitas vezes, não têm os bens no IR, falta uma porção de coisas para fazer, e ele acaba se desfazendo daquele patrimônio no estado em que ele se encontra, e encontra o deságio. Não é? E aí, doutora Tânia, eu digo o seguinte, que se ele contrata uma pessoa, de fato, né, um especialista nisso daí, ele vai falar, olha, peraí, nós vamos ter que regularizar essas terras, isso aqui não está correto, vamos primeiro regularizar tudo isso, vai colocar, organizar a vida dele direitinho, tudo, né? Vamos organizar tudo isso, regularizar, porque você não vai poder agora fazer uma holding, se você não tivesse lançado no imposto de renda, isso aqui está irregular, isso aqui não está no seu nome, você tem só a posse, se bem que a posse também é possível, né? Que é um direito de incluir. Então, bens e direitos, né? Você pode incluir no caso. Então, isso tudo vai ser resolvido, vai ser tudo explicadinho para ele e ele vai ser assessorado nesse caso, né? Para regularizar essas terras, deixar tudo certinho e ter toda a documentação necessária até para fazer no caso de financiamento tem que ter documentação, tudo direitinho, tudo regularizado. Então, muitas vezes não sabe o que é obrigatório, o que não é, né? Então, essa pessoa vai orientar, né? Esse profissional, ele vai orientar direitinho como deve fazer, vai, inclusive, não só orientar, mas estar do lado dele, assessorando, né? E junto, inclusive, com outros profissionais, como o contador, tudo junto, que trabalham em conjunto ali, né? E muitas vezes o contador, de repente, desconhece como funciona uma holding, como é que, né? E ele pode conversar. É um trabalho multidisciplinar, né, doutora? Exato, porque muitas vezes o contador não só. É muito raro você chegar e o contador realmente ter esse conhecimento técnico sobre holding. Porque apesar de ser muito antigo, né? Desde a lei da SA, lá, que é de 76, né? Deixando claro que isso existe desde 1976 no Brasil, mas poucas pessoas, só as pessoas que têm um patrimônio mais abastadas, isso, que conhecem, que na verdade o que acontece não é que eles conhecem, é que eles têm meios e condições de contratar pessoas, né? Muito bem, muito especialistas. Eu costumo dizer o seguinte, que era um serviço muito caro, e é um serviço muito caro, porque é extremamente sofisticado, não deixou de ser sofisticado. Complexo, mas que deve ser possível para cada um de nós. Não deve ficar distrito apenas aos milionários. É um serviço possível para todos nós, não é? Mas é sofisticado, é por isso que precisamos de um bom especialista, é por isso que é um serviço multidisciplinar. O advogado sozinho ele não trabalha, ele precisa da assessoria de um bom contador, de um bom tributarista, não é? Um bom especialista expert em sistema societário, em sistema contábil, em sistema empresarial, não é isso? É necessário que se contrate uma boa banca para isso, não é? Então, mas muitas vezes, doutora Tânia, o pequeno, né, produtor, tal, ele fala, mas isso não serve para mim, porque eu não vou ter dinheiro para tudo isso, um monte de especialista custa caro, né? Mas falando assim, parece que é uma coisa, mas para cada caso, há uma forma, né, de se trabalhar.
Então, claro que se ele tem poucas propriedades, pouco patrimônio, ele não vai pagar a mesma coisa que aquele que tem 100 imóveis, né? E tal. Ele vai ter dentro das possibilidades, porque tem um bom profissional que ele não vai querer extrapolar e falar, não, agora é road e tabelar um preço. Não existe preço tabelado para um trabalho, né? O profissional não tem um preço tabelado. Até porque o profissional, eu falo como advogado, o profissional, advogado, ele não é mais um herdeiro, não é? Então, ele não tem que participar de uma forma expoliativa, de forma nenhuma, não é? Ele tem que ser justo, não é? É um trabalho sofisticado, é um trabalho que se amolda para cada família, não é? É um produto de alfaiataria, como eu costumo dizer, mas não é um trabalho que você vai explorar a família, você não é mais um herdeiro, não é? Porque nós estamos justamente aí está o problema, cuidado. Então, na contratação e de pessoas talvez que não tenham tanto conhecimento, e que vá, assim, de repente, exigir um valor dessa pessoa, porque vai, né, falar que vai resolver e depois não vai resolver nada. Então, tem que tomar cuidado com quem eles vão também contratar, se de fato querem contratar, pedir referências, né, acerca desse profissional, tudo direitinho, inclusive na hora dos advogados, se for advogado, né? Com certeza. Os advogados do Brasil, para ver direitinho se é tudo certo, tudo regular, tudo bonitinho, e perguntar também para pessoas que já fizeram, de repente, se conhece, é bom se orientar, é bom sim se informar direitinho para saber certinho se é de confiança, se ele não vai ser utilizado por essa pessoa, né? Para tirar vantagem dele. Então, nesse caso, voltando ao produtor rural, que o medo talvez que ele tenha disso, né? Que às vezes a pessoa também não é que ele não tem o conhecimento, né? E talvez a visão disso aí ampla, né, desse negócio, ou talvez de repente dá muito trabalho, não quero crescer, estou tranquilo, só com isso aqui mesmo, e se eu morrer, deixa para lá, e os filhos... Porque a nossa cultura, doutora, é de inventário. Não é a cultura? Não é? Então tá bom, eu não quero... de inventário. A zona de conforto, né? Você não sai da zona de conforto. Ah, tá bom, já consegui lá, tá bom. E aí eu vou morrer, tudo bem, já estou deixando isso para eles que se virem, né? Então, é aquela coisa, você vai deixar um legado para os seus filhos, vai deixar como direi, um problemão, né, para os seus filhos. Na verdade, o legado que você deixa... O legado é esse. Quando você deixa dessa forma, sem planejamento, você está deixando apenas 60% do seu legado. Né? No mínimo. Não é só isso. O problemão está aí, porque se ele não faz um planejamento, além dele conseguir toda essa redução, esses benefícios durante a vida dele, né? Ele vai deixar tudo organizado para na sucessão, porque não vai haver inventário, isso automaticamente já vai passar para os filhos, não vai haver o problema de pessoas estranhas entrando na sociedade, né? Vendendo, tudo isso vai ficar estipulado certinho, bem organizado, em acordo de sócio, contrato social, e tem que ser seguido direitinho, se não vai ser... isso é muito bem conversado, e eles sabem, tem que ter anuência de todos, então ninguém vai poder fazer nada de que está fora daquilo ali, do que foi combinado ali, né? E aí, no caso, também não vai poder vender e se desfazer a qualquer momento, aí eu não quero mais, eu vou passar para frente, não é bem assim. Então, é muito bem organizadinho, porque se ele entrar nisso daí, por exemplo, o filho, o herdeiro, tem que saber se ele vai querer suceder, se ele vai querer, de fato, dar continuidade aos negócios da família, né? Porque ele vai ter que encarar o que está ali no acordo de sócios mesmo, ele não vai poder sair fora, ele tem que respeitar, né? Porque é um título ali, aquilo ali é um título de crédito, ele pode executar aquilo ali, né? Então, ele tem a obrigação de... porque o acordo também, ele não só você tem que seguir a lei, mas o contrato também, ele é feito entre as partes, ele tem que ser seguido à risca, por causa do pacta, né? São servanda, tem aquela coisa, effectus societatis, aquela coisa toda, que agora, bom, falando assim nesses termos, mas então ele tem que respeitar o que foi decidido ali, e ele tem que saber realmente que quando acontecer isso, ele vai ter daí para frente, continuar com essa empresa, isso vai passar para os filhos dele, isso permanece com essas empresas 50, 100 anos, né? Porque todas têm esse planejamento, porque senão, o que aconteceria? Se não tiver, a pessoa falece, o outro, eu quero logo dinheiro, vou vender isso aí, eu quero pegar meu dinheiro, minha parte, não quero saber de nada, e o outro que às vezes, né, está empenhado, é prejudicado, e vira aquela briga, eu não quero vender, eu quero vender, e não sei quanto... E aí vira briga, quem que vai ficar? Vai ser administrador? Quem não vai? Quem que vai tocar isso aqui?
Então, você vê a bagunça, e depois, quando falece, o que vai deixar para os herdeiros, para a família? E a mulher, às vezes, também, coitada, está nesse rolo todo, se mete aos os filhos brigando, a mãe no meio dessa história, né? E aí falece, não tem muitas vezes, acontece, de quando ele falece, não tem uma organização, não tem nada, as contas não podem ser movimentadas, se ele tem dinheiro no banco, se ele tem alguma coisa, investimento, se ele tem alguma coisa, para tudo. Então, a pessoa não tem dinheiro, muitas vezes não tem dinheiro nem para pagar as despesas mínimas, porque e aí acontece o quê? Contas, não vai poder mexer em nada, né? Porque não teve esse planejamento antes, não teve nada, deixando tudo organizadinho, para quando viesse a ocorrer alguma coisa assim, ele pudesse já ter esse direito de movimentar, ter tudo isso daí, né? Porque já passaria automaticamente, não teria esse problema do inventário, ter que aguardar anos, pagar o absurdo de TCMD, né? De imposto causa-mortes, né? Transmissão causa-mortes, vai ter que gastar com advogado, e advogado geralmente cobra muito mais caro para fazer o inventário do que uma holding. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes, a economia de praticamente 80% entre você abrir uma holding e fazer um inventário. Então, muitas vezes, o seu patrimônio é dilapidado no inventário, é dilapidado, porque você vai gastar. E se você não tiver uma reserva, não deixar uma reserva, vai ter que vender o próprio bem para poder pagar o inventário, com deságio, como a doutora Tânia tinha dito, com deságio, e muitas vezes 40%, porque você quer pagar rápido, quer se desfazer rápido daquilo, você já perde uns 40%, vai pegar aquilo ali, vai fazer o inventário, já perdeu 40%, e aí vai ter que pagar custas, vai ter que pagar honorários, vai ter que pagar imposto, já lá se foram mais 30%. E aí, cadê o patrimônio? Já se foi o patrimônio, ninguém ficou com nada, só teve dor de cabeça, briga, desgastes. Se eles pensarem dessa forma, se colocarem, tiver, sabe, condição de perceber o que pode ocorrer no futuro, eles jamais ficariam, sabe, de braços cruzados, achando deixar as coisas irem enrolando e não fazendo nada, porque não está certo, depois eles se virem. Então, não é uma família, né, estruturada, não costuma, eu acredito que não seja uma família, uma pessoa que pensa em deixar os problemas para os filhos, em vez de deixar um legado, de deixar um patrimônio, deixar uma coisa organizada e deixar um patrimônio que tanto trabalhou, labutou, Deus dará para jogar fora, sabe? Então, eu acho que é perda de tempo a pessoa ficar se matando para poder jogar fora depois o dinheiro, né? Agora é cultural, né, doutora? Isso é cultural. A gente vê que isso não acontece na Europa, isso não acontece em boa parte da Ásia, né? Porque eles se organizam. Então, eu costumo dizer que nós trabalhamos com planejamento patrimonial e sucessório, não necessariamente holding, porque você não sabe se ainda é o momento de você constituir uma holding, mas certamente 80%, 90% de todas essas empresas familiares, elas são carecedoras de organização. Poucas têm os seus protocolos familiares, poucas têm as suas governanças corporativas, não é? Isso é que vai fazer com que a economia impulsione, com que a atividade vá para adiante, não é? E você tem a oportunidade também de formar os seus sucessores, não é? Exato. Eu acho que nunca foi tão importante a questão das sessões de viabilidade, não é? Nunca foi tão importante, porque nós não temos a cultura de fazer um trabalho preventivo. Então, nós atacamos o efeito danoso. Então, hoje, com essa situação toda, a pandemia, uma série de outras coisas, a crise econômica, não é? Então, nunca foi tão necessária a organização, não é isso? Então, as famílias têm que se organizar, têm que fazer seus protocolos, têm que procurar um especialista e têm que procurar fazer os seus sucessores. Isso é muito importante. Porque o patrimônio não segue, porque eu não tenho sucessor, eu tenho apenas herdeiro. Exatamente, exatamente. Se você pensar dessa forma, o que acontece? Eu enumerei aqui, inclusive, vários problemas. Acho interessante isso passar para o produtor rural também, os problemas mais comuns que levam à quebra e à perda do patrimônio. Então, eu enumerei alguns casos aqui, por exemplo, deixar isso bem, talvez alguém que esteja assistindo, algum produtor, aliás, lembra, doutora Tânia, de pedir para que eles deem o like, assine o teu lá, inscreva no seu canal aí e compartilhe, né, para que outras pessoas sejam também beneficiadas com essas informações. Muito interessante isso, muito importante. Então, acho que os problemas mais comuns também, no caso, eu enumerei aqui os problemas mais comuns, geralmente, que é a perda do patrimônio, é como eu já tinha falado, centralização do poder do patriarca, ou do fundador, né, por causa da vaidade. Então, aquela grande armadilha dele, né? Era a vaidade, eu quero tudo, eu não sei o que, eu faço tudo, eu sou tudo. E do produtor rural é a grande armadilha do produtor rural, ou da empresa familiar também, né? Porque há uma necessidade, sim, de flexibilização, né?
quanto a esses poderes. Tem que ser uma coisa mais assim. O desinteresse dos herdeiros, né? O outro problema é quanto à continuidade do negócio, aquilo que nós falamos. O desinteresse, às vezes, ele não quer saber disso, ele quer ser, sei lá, outra profissão, né? Nada a ver com produtor rural, nada a ver com fazenda, ou com empresas, ele quer cuidar da vida dele, fazer outra coisa, e quer seguir a vida dele, né? Então, esse desinteresse dos herdeiros também, se não houvesse planejamento, sabe, antes, com antecedência para saber certinho, ou até se eles não tiverem interesse, esses herdeiros, nomear um administrador, né? Já preparar, às vezes, uma pessoa fora da família, inclusive, por isso tem que ter esse entendimento, para que dê continuidade, de repente, essa pessoa que trabalha com eles há muito tempo, mesmo que não faça parte, né, da empresa da família, pode ser um administrador, pode, né? No caso da continuidade, tudo isso tem, aí a vaidade tem que deixar do lado, né, aquela coisa toda. Então, quanto à quantidade do negócio, a família, e muitas vezes o motivo é que o produtor, especialmente, costuma trazer os problemas. Outra coisa que assusta também os filhos, muitas vezes, é que o produtor rural, em vez de ele trazer soluções, juntar com a família para conversar, para trazer soluções, para que todos tomem as decisões em conjunto, ele traz só problemas. Porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, e reclama daqui, reclama dali, a banca, não sei o que, só problemas. Então, ele fala, não quero isso para minha vida. Eu quero sair fora disso, eu não quero cuidar disso. Só traz problema. Eu passei a vida, meu pai falando de problema, trazendo dificuldades, né? E eu não quero isso para minha vida, eu não quero continuar nisso daí. Então, em vez de ficar trazendo problemas, reclamações, aquela coisa, se una com a família, sente com a família, mas em conjunto... Divida responsabilidades, não é isso, doutora? Divida e trata para que haja decisões, para que tomem decisões assertivas, né? Decisões corretas, para que não fique só um ali dando cabeçada. Então, faça com que a família se interesse pelo negócio. E para que ela se interesse pelo negócio, ele tem que trazer, mas não de uma forma sofrida, mas de uma forma assim com que dê oportunidade para que todos participem, para que todos sintam prazer em permanecer com aquele negócio, né? Uma coisa que seja agradável, apesar das dificuldades, que todos os negócios a gente passa por dificuldades, né? Mas que não faça com que traga só dificuldades, para que a pessoa não queira dar prosseguimento naquilo, mas que traga, sim, vamos nos unir para que a gente ache soluções, né? E vamos tomar a decisão mais correta para isso daí. Então, vamos, de repente, uma ideia de hoje em dia, é muito interessante. A maioria das matriarcas, das fazendeiras, mulher, as matriarcas, 70%, né? Então, tem o nosso colega lá, o doutor Felipe Esteves, né? Vou até mencionar aqui, que é uma pessoa, né? Com certeza, que merece ser mencionada. Que até ele fala, inclusive, que 70%, né, dos clientes dele são mulheres. Das clientes são mulheres que tocam assim e com maior capacidade, né? Competentíssimas, né? E são pessoas que, para você ver, muitas vezes não dão valor, porque tem aquela coisa, a mulher não entende nada. Reúne lá o marido, o pai com os filhos, a mulher não vai dar pitaco aqui não, porque a mulher não entende do negócio, né? Essa coisa também que tem que tirar da cabeça, que todo mundo tem que participar. Muitas vezes a mulher tem ideias melhores que até dos filhos, né, Dali? Eu costumo dizer, viu, doutora? Eu costumo dizer que toda família é uma empresa, é uma concepção minha. E se é uma empresa, ela deve ser entendida como tal. Deve ter uma divisão de responsabilidades, não é? Deve se imprimir, apesar de toda dificuldade, um sistema de leveza mesmo, para que os problemas sejam divididos, não é? Com compromisso, que as pessoas sintam vontade de ter identidade com aquele legado, exato, não é isso? E exato. A mulher tem que participar, sim. A mulher tem que participar, sim. Sim, sim. E saber que faz parte daquilo, sentir parte daquilo, entendeu? Que também ajudou, que opinou, que também ajudou a decidir. Até porque há uma estatística aí que o maior número de viúvos, né? 80% são mulheres, né? Isso quer dizer o homem morre mais cedo. Então, o homem morre mais cedo. E a mulher é que cuida. Então, dando continuidade aqui, então, esse também é um do motivo, né? Então, deve trazer para o seio da família as questões, né? Para tomar as decisões, fazendo com que a família participe das decisões. Isso também acontece que é um problema que não ocorre, geralmente não ocorre isso, ao contrário, né? Então, é um dos problemas também que ocorre a perda do patrimônio, aquela coisa que leva, inclusive, à quebra, né? E também outro problema que eu encontro, o nepotismo, né? Como eu já disse, o cabide de empregos, né? Contrata um filho que não entende nada do negócio para ganhar um salário sem trabalhar,
né? Em vez de existir aquele organograma, né, bem definido, ninguém fora da família que trabalha com uma empresa, ele vai se sentir estimulado quando ele perceber que o outro está fazendo, não está ganhando, não está trabalhando e está ganhando a mesma coisa que ele, que está lá 10 anos empenhando, né? Ninguém vai se estimular a fazer isso, não vai ficar estimulado a fazer isso. Então, o nepotismo realmente desestimula qualquer pessoa e leva, assim, pode levar à quebra, assim, de uma empresa. E a ganância, muito preocupante também, isso, a ganância entre os herdeiros, porque é um conflito, né, de interesse. Então, eles querem aquele dinheiro, um quer pegar o dinheiro logo, o outro quer uma parte, o outro quer administrar, o outro não quer. Aí a ganância, que infelizmente, claramente, claro que não vamos generalizar, mas há sim ganância, né, muita ganância, quando vê lá com dinheiro, falou em divisão, a gente sabe que tem problemas. Então, é o conflito e a ganância entre os herdeiros. A mistura também das despesas pessoais, que acontece muito isso, é muito complicado. Então, o que acontece? Como existe a pessoa física, ela mistura, né, do produtor rural, pessoa física, ali que é tudo praticamente feito na pessoa física quase, né, se não tivesse organização esse planejamento, há uma mistura, né, de despesas pessoais com as despesas do negócio dele. Então, vira aquela confusão patrimonial, né? Não sabe quanto está ganhando, quanto está perdendo, não sabe nada, vira aquela confusão e, provavelmente, possivelmente, no futuro pode dar um problema muito grave, né, para ele, e não tendo esse planejamento também, porque é um funcionário, alguma coisa, ele pode ser processado lá na frente, né, uma dívida trabalhista, uma dívida fiscal, alguma coisa assim, vira essa confusão, e tudo está envolvido, os bens da pessoa física, da pessoa, né, se faz a pessoa jurídica, é aquela confusão, é uma confusão e acaba que vai perder tudo, vai ser aquela, ninguém está protegido, nenhum bem está protegido, e vira essa balbúrdia, né, que a gente sabe. Então, por isso também que é importante a governança corporativa familiar, que a governança nada mais é do que aquela organização do patrimônio, né, as regras, né, do como serão geridos aquilo ali, aquela empresa será gerida, e como a forma de como se planejar tudo direitinho, né, se organizar. E, no caso aí, para a gente organizar a casa, né, e o planejamento sucessório. A governança, na verdade, ela atua junto com o planejamento sucessório, porque para você fazer o planejamento sucessório, você vai ter que haver uma governança, tá? Familiar, que é o protocolo familiar, aquela coisa toda. E não é só para ver o planejamento sucessório e vai acabar, não. Isso tem que existir, continuar. Por isso a necessidade, muitas vezes, que você tenha um profissional para dar esse respaldo, porque não é só fazer o planejamento, mas é sempre bom ter sempre a revisão daqueles valores, a revisão daqueles negócios. Muitas vezes a treinadora, opa, agora já não está mais encaixando isso aqui, vamos mudar isso aqui, pode haver uma alteração, pode fazer uma alteração de contrato, alteração do acordo de sócio, vamos nos unir aqui, vamos agora que a gente pretende ir para um outro caminho. Então, sempre há essa possibilidade através da holding, entendeu? Então, isso aí, com todas as cláusulas necessárias, sempre todas, há a possibilidade de chegar sempre a um bem comum, né? Para que todos os patriarcas se sintam seguros e corra e ocorra da forma que eles gostariam, entendeu? Para que não haja esse conflito. Então, sempre haverá necessidade, sim, independente do planejamento, independente da abertura da empresa, independente da holding, ter, sim, dar continuidade a essa governança familiar, tá? Para que sempre estejam verificando o que vai ser melhor para eles, melhor para a empresa, melhor para os negócios, para perpetuar esse negócio, porque as coisas, como a gente sabe, tudo vai mudando, né? Vão acontecendo, coisas novas vão ocorrendo, então nós já passamos por várias situações, né? Não só financeira, econômica, como agora da pandemia, aquela coisa toda, então a gente não sabe. Se você não tiver como fazer se reorganizar, né? Não tiver aquela coisa assim para você rever, né? Aquele tipo de coisa e fazer uma nova organização daquilo, uma né? nova reinvenção. Isso, fazer uma nova uma adequação, na verdade, né? Do que já existe, para que aquilo funcione melhor, né? Então vai ficar meio empacado, meio engessada a coisa. Então, por isso, sempre bom a gente estar sempre, porque está sempre em movimento e sempre podendo haver mudanças, né? Para melhor, tal, para que a coisa não fique engessada e não vá para trás, tem que ir para frente.
Então, no caso, e aí você vê o contraste, né, de uma empresa, na verdade, que permanece por tanto tempo. Aí, no caso aqui, você vê que, eu nem sei onde que eu pus, acho que eu pus aqui, o planejamento, né, que uma empresa familiar que permanece tanto tempo, você pode ir lá e verificar que ela tem um planejamento, né, e ela visando essa sustentabilidade, né, e aliado, inclusive, a outros segmentos de planejamento tributário, planejamento societário, né, então não fica com aquela coisa, fiz aquilo e acabou, fiz lá, como te falei, né, fez lá e deixou lá quieto e aí acabou, morreu, tô preparado, eu tô protegido, mas não é bem assim, tem que ver, porque tem que ter, além da proteção, tem que ter, com o decorrer do tempo, fazer uma revisão daquilo, né? E manter aquilo sempre atualizado também, né? E continuar com essa governança, com essa organização, porque não adianta se organizar só para fazer hoje, e depois desorganiza tudo de novo, e, né? Tem que continuar mantendo ali. Então, e esse planejamento, né? Que visa... Está dando uma travadinha no seu som. Travou? Então, e a outra coisa também que eu acho, tá ouvindo? Tá normal agora? Melhorou agora. Tá. E aquilo que nós já falamos, é a criação de sucessores em vez de herdeiros. Por isso que as empresas que duram tanto tempo têm essa visão, é outra visão, né? Então, eles pensam no sucessor e não no herdeiro que vai receber, mas o outro que vai suceder, que vai se empenhar, que vai trabalhar, que vai querer que aquilo se perpetue. É muito diferente uma coisa da outra, tá? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, tem que analisar qual o interesse de cada membro da família, junto com os sonhos de cada um, qual o seu sonho, o que você pretende, porque isso é muito importante também, fica lá, a pessoa lá só por obrigação também, isso não vai para frente. Então, tem que haver um alinhamento entre um planejamento estratégico também, né? Isso que eu estava falando, para os próximos anos, não só o planejamento sucessório, mas um alinhamento, né? Um planejamento estratégico, né? Esse alinhamento, há necessidade, sim, de se existir, tem que existir para os próximos anos. E é importante saber também que o filho mais velho, né? Porque, eu vou colocar o meu filho, ele é o mais velho, ele vai me suceder. Não. Às vezes, aquele filho mais velho não é a pessoa certa pro cargo. E sim, de repente, o mais novo. Porque tem outra cabeça que combina mais com aquele outro. Então, parar com essa história também. Aí é que o planejamento é que decide, né? A governança corporativa vai estabelecer a vocação de cada um, a tendência de cada um, não é? De acordo com o perfil, não é? De acordo com a identidade de cada um, com determinado setor da economia, da família. Exatamente. Então, eu acredito que a doutora concorde comigo que o nosso problema é cultural, mas nós precisamos disseminar essa ideia dessa cultura de planejamento prévio, nós precisamos dizer às famílias todas que nós precisamos fazer o nosso planejamento patrimonial e sucessório, precisamos estabelecer as nossas governanças corporativas, não é uma coisa difícil, é muito fácil fazer isso, não é só para grandes empreendimentos, qualquer pequeno empreendimento, qualquer família que tenha um negócio, que tenha um herdeiro, ele pode pensar em fazer essa organização. Não se pode pensar hoje em deixar o patrimônio como está para que a família adiante vá fazer o inventário, porque nós estaremos trazendo o Estado como mais um herdeiro, e um herdeiro ganancioso, nós sabemos disso, não é? Um herdeiro sem limites, porque nós temos aí esse TCMD que, se passar para 20%, será um colapso, né, para todos nós. Aí é que as famílias vão passar a entregar o patrimônio da forma como se encontra e encontrar algum deságio, praticamente a perder tudo, não é? Exato, exatamente. Então, isso aí nunca foi tão importante fazer o planejamento. Não é isso? Exatamente. E isso está prestes a acontecer, porque isso em 2022 tem que tomar muito cuidado, que tem aquele projeto de lei 250 lá, que já está, né? Está lá no Senado e logo está no forno aí para sair. Então, vai para 20%, até 20%. Hoje, o máximo é 8%, né? Dependendo do estado. Aqui em São Paulo, que eu estou falando de São Paulo, 4%. Mas no Rio de Janeiro já é 8%, é uma coisa progressiva que chega a 8%. Vários estados, sim, que até 8% eles cobram já. Então, você tem uma ideia, aqui em São Paulo ainda é 4%, mas podemos em 2022, talvez até 2023, né? Isso em 2022 a gente não sabe, pode ocorrer isso daí, essa votação e ser aprovado até 20%. E aí a coisa... Qualquer dia nós vamos amanhecer aí com essa alíquota, não é? Elevada já, porque é impossível que demore tanto mais. Eu não acredito.
Aí, às vezes, alguém me pergunta, e quando isso vai acontecer? Eu sei, eu posso estar conversando com você aqui agora, e daqui a pouco essa alíquota já deve ter mudado, não é? A qualquer momento. E tem mais uma coisa, doutora Tânia, é porque quando for calculado, por exemplo, no caso do inventário, os 4%, no caso de São Paulo, 8%, tal, vai ser sobre o valor do patrimônio. Então, e na holding, não é isso, não ocorre isso. É o valor do IR, o valor histórico. É o valor histórico. das cotas que está no imposto de renda. Exatamente. Entendeu? Olha Exatamente. A diferença que dá. Porque muitas vezes você compra imóvel, ainda mais no agronegócio, né? Que no caso aí, uma fazenda ou terras, né? A gente sabe como valoriza. Então, às vezes, é coisa muito antiga, que comprou não sei quanto tempo atrás, pagou uma ninharia. Mas no agronegócio hoje é o seguinte, você compra a fazenda hoje por 300, daqui a pouquíssimos anos ela já vale 30 milhões. Você está entendendo? Então, e se deixar para o inventário, não é? Você já pensou? Olha isso. Então, isso que tem que pôr na cabeça deles para eles entenderem, né? Porque não pode deixar isso para depois. E agora aquela questão também da gente falar assim, ai meu Deus, vou trair a morte, meu Deus do céu, né? Porque para morrer basta estar vivo. Não tem que ter idade. Não tem que ter idade, não tem que ter nada, basta estar vivo. Não sei dia de amanhã o que pode acontecer. Disseminar a cultura, doutora, de que esse é um planejamento para a vida, não é? Exatamente. Nós temos que ter a nossa vida planejada, nós temos que observar o futuro vivos, não é? Sabendo quando eu passar, aquele filho vai ocupar tal posição, aquele outro filho vai fazer outra determinada coisa, o meu legado vai se perpetuar, pelo menos por mais uma ou duas gerações. Eu preciso ver isso em vida, e eu só verei isso em vida e terei essa certeza, essa segurança, planejando, não é? Exatamente. Eu vou falar uma coisa, eu não sei se eu posso até comentar isso, e você que faz parte de uma família de fazendeiros, né? Você sabe do dia a dia, né? Com certeza. Não e você sabe como isso funciona. Então, você, mais do que ninguém, na pele, sabe muito bem como funciona, o que né? Então, você é a melhor pessoa para poder esclarecer isso. Agora, eu costumo dizer que nunca foi tão necessário, tão urgente para o nosso produtor rural ele se organizar, fazer essa organização prévia, ele procurar fazer a sua governança corporativa, não necessariamente fazer a sua holding, mas fazer o planejamento patrimonial e sucessório. Isso é muito importante e é urgente. O produtor rural representa hoje a locomotiva do desenvolvimento do nosso país. Nós sabemos aí que o Brasil é, sim, o celeiro mundial em grãos e víveres. Nós sabemos que, apesar da pandemia, o nosso homem do campo não abandonou o campo, continuou a produzir. A senhora veja que não nos faltou grãos e não nos faltou víveres durante a pandemia. Uma outra observação, o Brasil hoje alimenta 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. E quem faz isso? O agro. Então, o nosso produtor rural é uma figura muito importante nessa engrenagem do desenvolvimento do nosso país, para o mundo, não é? Porque aqui, como celeiro do mundo de alimentação, nós precisamos valorizar esse homem, mas é um homem que só sabe trabalhar, e é preciso que se leve essa cultura da organização de maneira mais fácil para ele, numa linguagem empresário, né? Pensar como empresário. Para que ele possa, não profissionalizar a sua atividade, não é? Exatamente. Porque, de um modo geral, ele entende como uma atividade amadora. É familiar, é amadora, mas não é uma empresa. A própria unidade familiar, para mim, é uma empresa, deve ser entendida como tal, não é? E se você juntar a atividade econômica e a unidade familiar, mais ainda você deve se profissionalizar, não é isso? Exatamente. Mas, doutora Marlene, nós poderíamos ficar aqui conversando a tarde inteira. Horas e horas, porque é um assunto que interessa muito, né? É interessantíssimo. Mas me estabeleceram aqui 1 hora, nós já estamos aqui em 1h08. Lhe digo que muito interessante os seus questionamentos, as suas assertivas, muito importantes, entendeu? E fica aqui o convite para um novo desdobramento, para que possamos, não é, continuar esse assunto, não só para o produtor rural, mas, de um modo geral, para que se possa disseminar a cultura da organização prévia do nosso patrimônio, da organização prévia da nossa estrutura familiar. É exemplo de outros países vizinhos que se organizam, não é? E nós, que deveríamos estar sendo paradigmas, deveríamos dar exemplo, nós não temos a coisa mais importante, que é a competitividade, por conta da falta de organização, não é? Informação também, né, doutora Tânia? Não só de organização, mas de informação. Infelizmente, né? A informação é falha ainda no nosso país. As pessoas não se informam e também quem tem interesse, no caso, né, que é o
o governo, né, o Estado, também não tem interesse também de ficar estimulando isso, né? Não, porque depois, para ele é melhor, o ITCMD, não é? Claro, então ninguém tem interesse. Então, isso, a falta de informação é muito preocupante também. Sim. Por isso nós estamos aqui hoje. Nosso intuito, né, doutora Tânia, é levar o conhecimento e a informação a essas pessoas. Porque o que elas têm que tirar da cabeça, né, é esse medo, né? Esse medo de achar que se ele fizer alguma coisa, vai ficar muito caro, ele não vai ter condições, ou senão ele achando que isso vai morrer se ele fizer alguma coisa nesse sentido. Então, é preciso entender que é fácil, é prático, é possível, não é? E não é caro se você comparar ao que você poderá deixar para a sua família no futuro, não é? E porque ele poderá ganhar também, ele vai ganhar em vida, né? Ele vai usufruir. A vantagem tributária é muito importante, não é? E outra coisa, eu acho que é uma forma de você observar o futuro em vida. Eu acho isso muito importante, não é? Você desenhou o seu futuro e você está ali olhando o seu futuro. Isso é muito importante. Mas, doutora Marlene, eu gostaria de lhe agradecer muito por essa tarde maravilhosa, uma tarde de muito conhecimento, onde a senhora trouxe a sua expertise nessa área empresarial, nessa área de conhecimento sobre planejamento patrimonial e sucessório, muito importante para todos nós. Faça suas considerações finais e fica aqui no ar o convite para uma nova live. Aí eu agradeço, vai ser um prazer, pode contar comigo, sim. Agora, as minhas considerações finais, eu falo, eu vou falar para o produtor rural mesmo, né? Para que quem esteja nos assistindo, para que ou tenha família, ou que não seja produtor rural, mas que tenha alguma família, ou que tenha esse interesse também de levar, que espalhe isso, né? Leve o conhecimento e faça com que essas pessoas saibam, né, dos benefícios de um planejamento sucessório, de uma organização familiar, né, da importância, inclusive, não só dele, mas para o legado dele, para a família dele, né, para que perpetue o negócio com todo esse sacrifício que ele conseguiu, não deixar o Deus dará, não deixar para o governo, para o Estado, né, parte do seu patrimônio com custos, com impostos, esse tipo de coisa, e não fica pagando desnecessariamente impostos, que você sabe que você pode reduzir a carga tributária até 50%, para que você vai pegar esse dinheiro e dar para o Estado, se você pode pegar esse dinheiro e investir no seu negócio. Então, pensa como empresário. Então, por favor, o produtor rural que está nos assistindo, pense como um empresário, né? Tire esse medo, joga esse medo para lá, procura assim, imediatamente se informar e fazer o seu planejamento sucessório, tá? A sua organização patrimonial, que é a melhor coisa da vida de vocês. E quem não for, que leve, né, para as pessoas que conhecem, indique o canal da doutora Tânia, do Café com o Produtor, que tem vários conteúdos, né, no seu canal, que possa informar, vai informar bastante, e eles vão ser bem esclarecedoras, e esclarece bastante também. É muito importante levar isso ao conhecimento. O conhecimento é muito importante, é tudo. Conhecimento é tudo. Informação e conhecimento é tudo para a nossa vida. Então, o importante é isso, tá? Pense, conheça, se informe e decida o que é melhor para vocês. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Quero agradecer aqui a participação de todos e, com certeza, esse nosso conteúdo vai ser visto e revisto muitas vezes. E, com certeza, em outros momentos, poderemos avançar mais nesse seu conhecimento, nessa sua expertise, e o nosso produtor agradece. O nosso Café com o Produtor está aqui de portas abertas, esperando a doutora Marlene Tavares outras vezes. Muito obrigada. Obrigada, doutora Tânia. Foi um prazer participar dessa live, e boa tarde a todos. Prazer nosso. Obrigada.